Olá, cervejeiros e cervejeiras, bem-vindos ao canal Cerveja 5.0. Meu nome é Josiane Infante, como prometido, hoje eu estou trazendo a segunda e última parte da personalização da nossa geladeira cervejeira. Para quem não viu, a primeira parte que eu lancei a semana passada, o Elton vai deixar o link aqui em cima para vocês. Assiste aquele primeiro, depois assiste esse na sequência, que vai ficar bem mais fácil de entender. E nessa segunda parte eu vou dar todos os detalhes de pintura, também aquela mão que eu faço saindo ali de dentro da geladeira. Tá bem detalhado mesmo, acredito que vai dar para entender. Se por algum acaso ficar alguma dúvida aí no meio do caminho, pode deixar nos comentários. O Elton ele vai repassando para mim, à medida do possível eu vou respondendo e tirando as dúvidas de vocês. O importante é que fique tudo bem claro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, para que você não perca nenhum pedacinho das coisas que ainda virão aí pela frente de novidades para vocês. E depois que você assistir esse vídeo, se você gostar, deixa aí seu like. Então vamos lá, segunda parte da geladeira começando já! Antes eu vou mostrar para vocês como é que ficou depois de todas as lentilhas que estão simulando o rebite, né? Como que elas ficaram. Eu parei aqui, porque depois aqui tem outras coisas a serem feitas, então eu parei aqui nessa parte. E aqui, como eu mostrei, lá na mesa, serão posicionadas as engrenagens, e aí serão feitas de forma aleatória. Essas maiores, mais fininhas que eu havia mencionado, eu vou colocar no fundo, né, essas fininhas, depois vão entrar as demais, né, as mais grossinhas aqui. Aí eu vou decidir ainda como será feito, né? Vou fazendo sobreposições, nada, tudo aleatório, né? Nada sincronizado, nada medido, só colocado aqui, aleatoriamente. Depois de pronto eu mostro para vocês. Daí talvez eu use também algumas dessas pecinhas aqui, que são plaquinhas, pedaço de câmera, enfim, né? Dá para perceber que é um monte de tranqueirinha aqui do Elton. Que tá queimado, que não usa mais, e etc. Talvez eu incorpore ali na geladeira. Vamos ver se vai dar certo. Bom, aqui eu fiz uma filmagem para vocês verem como que ficou depois da pintura. Eu pintei toda ela com aquela mesma tinta que eu havia pintado a própria geladeira com aquela Souvenir preta fosca. Eu já cobri todo o EVA e também as lentilhas e as engrenagens. Aqui eu tô usando a tinta PVA preta e verde, misturei as duas para conseguir um tom mais escuro. Com pincel macio eu faço ali as voltas dessa chapa de cada uma delas. Eu vou fazendo de fora para dentro e não toda ela, somente um pouco, como dá para ver aí nessa filmagem. Depois de seco, eu vou usar a tinta PVA prata, com um pincel mais firme e redondo, para poder dar esse efeito. Eu também vou fazendo a mesma coisa, cobrindo de fora para dentro e não cubro toda ela. Observem que o centro de cada chapinha, ela se mantém na cor preta. Depois, com a tinta PVA preta e um pincel bem fininho, para ter um acabamento melhor, na onde eu sujei ali, que é o fundinho ali da geladeira, naquele espacinho de 1 a 2 milímetros que ficou, eu faço retoquinho ali, mas isso é opcional. Também eu faço isso em volta de cada lentilha, no fundinho ali, dando um arredondado, somente para dar profundidade. Então, com as cores bronze, verde e preta, e um pincel bem firme, durinho, redondo, eu dou batidinhas ali com as cores no centro de cada chapa para poder conseguir esse efeito de envelhecido. Com essas 3 cores já é possível conseguir esse efeito. Para as engrenagens eu usei vários tons de tinta. Ali eu usei a vermelha, a verde, a preta, também um dourado para fazer o fundo da engrenagem. Ali dando uma impressão de que tá sujo, tá enferrujado, tá com mofo, por isso eu usei essas cores. Somente o fundo, onde é a geladeira mesmo. E depois acima, para poder ter essa luz, na engrenagem eu usei a tinta dourada. Na verdade é a tinta ouro velho, mas tem um pouco de dourado também.
Bom, para que a mão tivesse sustentação, nós fizemos esse meio círculo soldado em uma basezinha. Usei o biscuit para fazer essa base dessa mão. Foi muito fácil, só abrir ali a massa. Usei minha própria mão de molde, circulei ali com uma caneta e depois eu fiz o corte com estilete mesmo. Posicionei ali mais ou menos como seria uma mão segurando um copo. Esse meio círculo ele pega no dedo indicador e no dedão, circulando ali o copo. Dessa forma ficou bem firme, não tem problema nenhum em apoiar um copo cheio de cerveja em cima dessa pingadeira. Depois ele foi aparafusado na geladeira, tem um vídeo à frente aí mostrando isso para vocês. Aí foi bem simples, só incorporar ali. É bem fácil trabalhar com o biscuit, é uma massinha bem flexível, não tem segredo nenhum. Só incorporei ali naquele meio círculo de ferro, envolvi bem, depois tampei ali os buraquinhos com pedacinhos de biscuit. Essa parte não precisa se preocupar com muito detalhe na perfeição de uma mão, porque depois ela será toda coberta com EVA também. Então é somente o formato, sem nenhuma delicadeza mesmo, nenhuma finalização nesse momento. Bom, depois de pronta, né, essa mão, eu medi ali no copo para ver se dava certo. Aliás, esse meio círculo foi feito na circunferência exata do copo que nós usamos para isso. Aí eu vi que estava dando certo, que estava tudo bem posicionado direitinho, com um pouquinho de paciência e ajeitando ali, não tem segredo nenhum também. Essa chapinha que tem esses 4 furos, ela também é importante para que ela possa ser fixada na porta da geladeira. Bom, eu usei um estilete para fazer o corte dos dedos de cada articulação. 3 cortes no total para formar um dedo, como eu tenho no meu molde ali, que eu procurei na internet, imprimi para ter uma referência. Cortei cada dedo com estilete, separando, e depois eles serão unidos com umas pecinhas ali que eu tinha de bijuteria, mas pode ser feito com qualquer coisa, até mesmo um parafusinho, uma porquinha, qualquer coisa serve, porque ele praticamente não vai aparecer, é só para separar um pedacinho do dedo do outro pedacinho do dedo. Depois ele vai ser pintado de preto e não vai fazer muita diferença o que você usou ali. Eu usei isso porque era o que eu tinha aqui. Então, como que eu fiz o copo? Eu usei um copo de cerveja mesmo. Cortei o EVA algumas tiras de 3 centímetros de largura e colei. Colei uma do lado da outra, né? Como esse copo, a boca dele é maior, então aqui embaixo ele ficou bem certinho e aqui deu uma pequena abertura. Fiz isso na volta toda. Cortei também mais 2 fitas de EVA de 2 centímetros e passei uma aqui e outra aqui, simulando aí uma braçadeira. E por último, eu pintei 2 demãos de tinta PVA preta fosca. Aí ela ficou assim, toda pintada de preto, inclusive a parte do vidro também. Aí ficou desse jeito. E como eu vou pintar essa mão com uma tinta spray cromada, essa aqui, minha cromadona, eu vou proteger o máximo que eu puder esse copo com fita para minimizar o meu trabalho depois. Eu vou cobrir, depois eu mostro para vocês. Bom, então eu dei uma protegida aqui no copo com fita
Claro que vai ter alguns lugares que não vai ter jeito, mas aí depois eu faço o acabamento com a tinta preta. Foi só mais pra dar um pouquinho menos de trabalho depois. Agora a gente vai lá pra fora pra passar o cromado aqui. Bom, levamos essa mão lá para fora, colocamos numa caixa e eu passei ali pelo menos umas 5 demão dessa spray, respeitando o tempo entre uma demão e outra, para eu conseguir um efeito bem cromado. Então o resultado final foi esse daqui. Depois de eu passar o cromado aqui, eu só fiz o quê? Eu só passei o preto aqui nas articulações para dar profundidade. Aqui no copo, eu fiz exatamente a mesma coisa que eu tinha feito já na geladeira, que vocês já viram, né? Com a cor verde, bronze, prata e preto. E ficou desse jeito. E aí, o que que nós fizemos? Nós compramos um copinho de plástico, simples. O Elton fez aqui 4 furinhos para adaptar esse suportezinho aqui, vocês vão entender por quê. Ele encaixa direitinho aqui dentro. E aí a gente comprou desses ralos, né? De pia, ó, tem a embalagem dele aqui, ralo de pia, de inox, para poder ser encaixado aqui, certo? Porque daí o copo ele pode ter esse apoio. E também serve de pingadeira, né? Que vai facilitar bastante para poder fazer a limpeza. Porque como essa mão vai ficar fixa na geladeira, como que eu iria limpar esse copo aqui? Então, com isso vai ficar... Isso serviu de pingadeira e esse copinho ele sai daqui para fazer a higienização dele. Bom, depois do Elton furar, fazer os 4 furinhos ali compatível com a furação da chapinha, onde está fixada essa mão, ele então aparafusou, ficando aí então bem firme, sem que tenha nenhum problema para deixar um copo cheio ali. Bom, e o resultado final foi esse daqui. Mão já fixada. E um detalhe, que não tem um vídeo falando sobre isso, mostrando, né, isso, mas eu também achei legal fazer essas mesmas engrenagens aqui nesse pedacinho aqui, na onde essa mão sai. Porque como é uma mão Android saindo de dentro da geladeira, eu achei interessante também ter esse mesmo efeito. Não tem o vídeo, mas vocês viram como eu fiz na outra parte, igual. Essa parte retorcida, que eu fiz com a chapinha. Eu dei bastante luz aqui com a tinta prata e dentro com a tinta dourada. Eu pintei ali algumas engrenagenzinhas, né, para conseguir esse mesmo efeito daqui. Certo? Somente isso mesmo que eu queria mostrar para vocês. O resultado final foi esse daqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seu like, que ajuda bastante a gente. Também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e projetos novos pela frente aí virão.